já começamos aí o ano em Brasília em chamas. O senhor Arthur Lira partiu para chantagem assim clara e direta contra o governo Lula. O Arthur Lira aí praticamente ameaçou o seguinte, ó, não apostem que a gente não vai para cima de vocês. Tá ameaçando impeachment. O Arthur Lira não usou a palavra impeachment? Não usou. Mas já eu te mostro aqui o discurso do Arthur Lira e você vai entender direitinho o que ele quis dizer. O que acontece é o seguinte, no ano passado, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2024. Lembremos, o governo manda ao Congresso, quem diz isso não sou eu, a Constituição. O governo manda ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para o ano seguinte. O Congresso Nacional olha a proposta e pode colocar emendas, pode tirar coisas, pode mudar coisas. O Congresso Nacional pegou a proposta do Lula e depenou completamente. E enfiou 53 bilhões de reais em emendas para esse ano. Quer dizer que cada parlamentar vai ter quase 10 milhões de reais de emendas obrigatórias. O governo é obrigado a pagar, queira ou não, 10 milhões para cada parlamentar. O único poder de barganha que o governo fica é se vai pagar isso antes da eleição, o que dá tempo desses parlamentares usarem para fins eleitoreiros, ou seja, mandar esse dinheiro para prefeitos amigos fazerem obras de última hora, inaugurarem coisas em ano eleitoral e aparecerem os deputados, obviamente, ao lado dos seus prefeitos amigos para a população, ou se vai liberar essa grana tarde demais. Lá, depois, se passar aí de julho, já não dá mais para usar, já ferrou para esses parlamentares, já não pode inaugurar coisa em agosto, setembro, que já é período eleitoral. Então, passando de julho ferrou, passando de outubro aí ferrou mesmo. Pois bem, é o único poder de barganha. Fora isso, o governo é obrigado a pagar. Então, o Lula vetou quase 6 bilhões do orçamento. E falou o seguinte, ó, esses 6 bilhões aí de emendas eu não vou pagar, esse dinheiro vai para o PAC. PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, que é o programa que o Lula vai usar para gerar empregos. O Lula fez isso no segundo governo dele, o Lula conseguiu com o PAC, depois a Dilma também ampliou, conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome da ONU, ou seja, menos de 2% dos brasileiros estavam em insegurança alimentar. Para base de comparação, no governo Bolsonaro, 133 milhões de brasileiros estavam em insegurança alimentar. Errei aqui o número, 33 passam fome todo dia, 125 milhões aqui estavam em insegurança alimentar, que é o nome também para passar fome, só que os que estão em insegurança alimentar, eles podem ter alguma comida amanhã ou depois de amanhã. Já os 25 milhões, os 33 milhões ali, eles estão dentro desses 125, mas esses são os que não comem dia nenhum, eles passam fome todos os dias. Nos dias que eles se alimentam é muito pouco. Então você vê que o Brasil chegou a ter menos de 2%. Chegou a mais da metade da população no governo Bolsonaro, e com os banqueiros ganhando muito, com a imprensa apoiando Paulo Guedes. Paulo Guedes até hoje é tratado como um doutor de economia por todos os jornalistas da grande mídia. Todos eles. Enriqueceu muito os patrões desses jornalistas. Pois bem, eis que o governo Lula quer esse dinheiro para investir em geração de empregos. O Arthur Lira não, ele quer mais emendas. O Lula está sendo criticado até por parte da esquerda. Tem uma parte da esquerda que são sempre os mesmos. Eles despolitizam. Eu fico sempre assim com 2 pés atrás, não um pé atrás não, os 2 atrás assim, com a guarda alta, pra gente que tenta despolitizar as pessoas. Quando é uma pessoa qualquer, assim, eu digo uma pessoa que não tem muito conhecimento, tá ali só repetindo, ok, a pessoa tá sendo ali enganada, e a pessoa não é obrigada a saber de tudo. Mas quando é alguém que tem milhares, centenas de milhares de seguidores, ou até milhões, e começa a despolitizar, aí eu já sei que não, é uma pessoa que já é bem mais esclarecida e tá fazendo de propósito. Tem gente que fala, o Lula está se vendendo ao centrão, nós temos que ir às ruas contra o Arthur Lira, a gente tem que fazer um mega protesto, o governo não pode se render ao Arthur Lira. Olha, são os mesmíssimos, que lá atrás, em 2015, diziam que a Dilma tinha que peitar o Eduardo Cunha, e eu lembro que não existia canal no YouTube, infelizmente eu não fiz canal do YouTube na época, mas eu não acreditava que ia ter golpe, porque eu não acreditava que a Dilma ia embarcar escutar esse pessoal aí, acabou escutando. Que falava assim, Dilma tem que peitar o Eduardo Cunha, não pode se render ao centrão, tem que ir pra cima desse pessoal. E aí, eu na época avisava, no site do Plantão Brasil, já tinha site, eu escrevia lá e falava, gente, o que vai acontecer é que vai ter um impeachment, o Eduardo Cunha já está ameaçando aí, eram ameaças indiretas. Ele já está ameaçando, ele vai pautar o impeachment, ele tem a maioria, ele derruba a Dilma. Muitos não acreditavam, falavam, não, a gente vai às ruas, não vai ter golpe.
Resultado, 125 milhões de brasileiros passando fome. Esse foi o resultado aí de peitar o Eduardo Cunha. Deu certinho, né? Pois bem, alguns já falam pro Lula peitar o Arthur Lira e o Lula, ele tá fazendo a parte dele nessa aí, viu? Ele tá sendo chantageado com impeachment? Tá, vou te mostrar aqui a fala do Arthur Lira para depois você entender o que o Lula tá fazendo e qual que é a jogada do Lula. Lula não é bobo, o Lula, lembre-se, o Lula é um dos políticos mais experientes e um dos melhores articuladores que esse país já viu. Então tá aqui, Arthur Lira em 1 minuto e 10 segundos, e 10 segundos foi inclusive exaltado pela Rede Globo. Eu vou deixar ele um pouquinho mais rápido, então vai. Quem quiser aí, ó, pode deixar o vídeo mais lento caso queira entender melhor, mas vai dar para entender direitinho. Vamos lá. Errará, repito, errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão, sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui, humildemente, um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Errará, repito. Pois bem, o que ele está falando é o seguinte, que o governo está falando que a gente não vai trabalhar, que a gente está chantageando o governo, porque a gente está disputando com o governo. É mentira, a gente vai continuar trabalhando aí, não subestimem a gente. O que está saindo aí na imprensa é o seguinte, que é o que está acontecendo. Nos bastidores, o Arthur Lira está cobrando do governo Lula o seguinte, olha, eu quero esses 5 bilhões e 300 milhões em emenda de volta. Eu quero que você demita o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Padilha é o ministro que faz a articulação entre o governo, então tá aqui governo Lula, Padilha no meio e aqui Congresso Nacional. É ele quem faz as relações, veja, institucionais, entre as instituições. STF, Lula e Congresso, mas principalmente Lula e Congresso, né? Que é onde tem muita articulação. O Arthur Lira não gosta do Padilha porque o Padilha não quer entregar nada. O Arthur Lira quer que seja alguém como era a Flávia Arruda. Flávia Arruda é aquela que foi espionada pelo Bolsonaro, que o Arthur Lira colocou em um outro ministério, mas que na época fazia essa função, que era o Ministério da Secretaria de Governo. A Flávia Arruda, ela fez um balcão de negócios, em que ela, representando o Arthur Lira, negociava com parlamentares quem ia ganhar tanto de emenda. Então quem controlava o orçamento do Executivo não era o Bolsonaro, que era presidente. Ele entregou nas mãos do Arthur Lira. O Bolsonaro é um péssimo político, eu não vou nem falar aí pelas intenções ruins que ele tem, não. Tô falando mesmo quando ele tenta fazer algo pro bem dele. Se ele tem que negociar com alguém, ele perde na negociação. Ou seja, mesmo quando é do interesse dele alguma coisa, sendo boa ou ruim pro país, geralmente é ruim, né? Quase sempre é ruim, ou todas as vezes é ruim. Ele geralmente perde na negociação e aí acabava satisfazendo os interesses do Arthur Lira. O Lula, não. O Lula sabe negociar e articular com cada tipo de pessoa, seja de direita, esquerda, mais fascista, menos fascista, alguém intransigente ou alguém que é mais maleável. O Lula sabe que o Arthur Lira, ele quando era criancinha, o Arthurzinho, devia ser aquele tipo de criancinha que era assim, se ele e o irmãozinho dele ganhassem 5 balinhas cada uma, e o irmãozinho dele pegasse uma das balinhas dele, ela ia pegar as 5 do irmãozinho dele, e comer na frente ainda do irmão. Porque ele é esse tipo de pessoa que se você tira um, ele não vai te retomar de volta ou nem tirar um a mais de você, não. Ele vai tentar te causar um prejuízo muito maior, até para deixar aquilo, ó, não faça mais comigo, para dar de exemplo. Então o Lula sabia, e é papel do Lula fazer isso, que se ele tirasse 5 bilhões, se ele cortasse, vetasse parte do orçamento que o Arthur Lira ali exigia para dar para o PAC, ele sabe o seguinte, você vão falar, pô, que bom, menos dinheiro na mão desses corruptos e mais dinheiro para investir em geração de empregos, no crescimento do país, em infraestrutura. O PAC são várias obras de infraestrutura aí que mudam a realidade do país. Pô, pontes, túneis, estradas, ferrovias, trens, tudo que você puder imaginar, o PAC tem em obra. E você pode falar, legal, isso também vai alavancar a popularidade do Lula, porque vai gerar muito emprego, gerando emprego melhora a economia, melhorando a economia, a percepção das pessoas sobre o governo melhora, seja a pessoa bolsonarista ou não. Principalmente as despolitizadas, elas ali seguiam pela economia. Tá, isso por acaso é prioridade do Arthur Lira? Não. Popularidade do Lula é prioridade do Arthur Lira? Não.
O Lula fazer o PAC para gerar emprego é prioridade do Arthur Lira? De jeito nenhum. Já tem o PAC, 5 bilhões a mais ou a menos, para o Arthur Lira não muda nada. Ele quer 5 bilhões a mais para ele poder fazer negociata. Então o Lula sabe que se ele tirar do Arthur Lira ia não apenas cobrar aquilo, mas querer mais. Ó, ele está exigindo a demissão de um ministro, além disso, e exigindo apoio incondicional do governo Lula ao candidato dele para a eleição do ano que vem da Câmara dos Deputados. O Lula sabe disso, só que ele sabe o seguinte: se ele simplesmente assina, ele não veta, e ele deixa o Arthur Lira ficar com o que ele quer, o Arthur Lira é aquela pessoa que, se você der a mão, ele não vai querer, ele vai arrancar o seu braço inteiro. E o outro também, que ele vai ficar com mais poder. E aí ele vai... eu vou usar as palavras do Alexandre de Moraes. Você apostar no apaziguamento é como você alimentar um jacaré, um crocodilo, esperando o seu último a ser comido por ele. Então, Arthur Lira, se você ficar alimentando, você vai se dar mal. Então o que o Lula faz é o seguinte: às vezes ele tira a comida da boca do crocodilo e fala, vem pegar. O crocodilo vem com tudo, o Lula fica, toma lá, dá cá, briga. Aí no fim ele dá a migalhinha que o crocodilo queria, mas ele sabia que se ele desse no começo, sem essa briga danada, o crocodilo já teria comido a mão e o braço dele. Então o Lula, ele sabe que ele vai fazer o tomar lá da cá, ele sabe que o Congresso Nacional, o Arthur Lira, tem força para barrar o veto do Lula, ele sabe que o Arthur Lira vai exigir mais coisa depois, mas ele sabe que o Arthur Lira vai exigir, ele vai negar, ele vai ficar brigando, e no fim ele vai dar para o Arthur Lira menos do que o Arthur Lira queria, deixando com que o Arthur Lira fique com mais sede para depois. E aí ele vai mantendo o Arthur Lira nessa. Ó. Então você me entrega resultado aqui no que eu quero, e eu te dou essa migalhinha aqui que eu acabei de tirar de você. Eu toma lá e dá cá. Então, ó, tomei daqui, você vai fazer o que eu quero? Vai? Então te dou aqui, que você estava querendo. É isso. Lembremos, o Lula não tem maioria. O Lula tem um poder de barganha infinitamente menor do que tinha Dilma Rousseff. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta.